Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Franciele Vieira e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu decidi compartilhar com vocês como foram as minhas experiências com os tipos de moradia que eu tive, né, gente? Porque até os 23 anos eu tava ali na minha zona de conforto, morando com os meus pais, na mesma casa, aquela coisa toda, mas também, né, precisando do meu espaço. E quando eu decidi sair da casa dos meus pais para alugar casa junto com a pessoa que eu tinha um relacionamento na época, o meu pai se desesperou. Porque assim, eu era o bebê do meu pai, né? Sou a filha mais nova e tudo mais. E a gente era, né? Tinha uma proximidade. E aí o meu pai se desesperou, comprou essa casa aqui pra mim. Essa casa aqui, ela era da minha falecida tia, tava em posse da minha prima, mas tava vazia, né? Não tinha ninguém. E o meu pai comprou a casa pra mim. Sou muito grata a ele por isso, porque, né, de todas essas voltas que a vida deu, eu sempre tive para onde voltar. Aqui é o meu porto seguro, aqui é o lugar que eu posso voltar sempre quando, né, mesmo que tudo dê errado na minha vida, eu tenho para onde voltar, graças a essa atitude que meu pai teve pra, né, querer me proteger, querer me manter ali por perto, embaixo da asa deles e tudo mais. Então, com 23 anos, né, comecei a morar com uma pessoa que eu tinha um relacionamento. Aí morei, né, aí tive outro relacionamento que durou 4 anos, me separei, aí fiquei morando sozinha por um tempo. Quando finalmente eu me separei desse relacionamento de 4 anos e comecei a morar sozinha, que eu comecei a me conhecer e a me descobrir, porque até então eu ainda não tinha nem morado sozinha, e muito menos, assim, solteira, né? Porque eu sempre tive namorado, aí terminava com o namorado, seguia namorando outra pessoa. Então, morando sozinha e solteira também foi uma experiência diferente e da qual eu pude, né, evoluir, crescer como pessoa. Mas quando eu tive a oportunidade de ir embora daqui, aí foi totalmente diferente, porque eu nunca tinha pensado em ir embora, né? Já sair daqui já seria, assim, uma grande mudança na minha vida. E sair da minha zona de conforto, né? Totalmente, assim. Aí eu ia ter que me virar mesmo, de verdade. Correr atrás, fazer o corre, né? E eu tive a proposta de um casal, que eles eram meus conhecidos, né? Eu vou falar aqui pra vocês, gente, em off. A moça, né, que me convidou, ela era minha ex-cunhada. Ela já era minha ex-cunhada na época que ela me convidou. Já fazia um ano que eu havia me separado do irmão dela. Mas a gente tinha, né, uma relação muito boa, eu e ela. A gente sempre conversava, a gente sempre trocava ideia. E ela, né, me convidou pra ir embora pra lá, pra Floripa, né, com casa, comida, roupa lavada e trabalho, porque a proposta deles pra mim foi assim, foi ir morar com eles e trabalhar com eles. E me disseram que eu não precisava me preocupar com nada, né, com comida, com nada, com aluguel, que eu pudesse morar com eles o tempo que eu precisasse, que eu quisesse, até eu me estabilizar. Só que aí, antes daí, eu já tive uma conversa, né, com ela, era com ela que eu tinha mais relação, sobre questão de religião, porque nós tínhamos religiões diferentes. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sou uma pessoa assídua e fanática. Eu me considero uma pessoa espiritualizada, sim, mas religiosa não. Porém, né, naquela época eu ainda frequentava, como eu frequentei desde a minha infância, o centro espírita. E eles eram um casal evangélico. E totalmente, né, assíduos, fervorosos. E eu sabia que isso podia gerar algum atrito, assim como gerou realmente, né? Porque estando lá, convivendo junto com eles, eles sempre tentavam me levar pro culto, sempre tentavam, né, dar aquela forçadinha na barra, querendo que eu fosse nas reuniões, nas células com eles, tentando, né, dar aquela convertida na pessoa. Só que, gente, isso já estava conversado com ela. Eu já havia pedido para ela essa compreensão, né? Que eu sabia que isso poderia acontecer. E a convivência com um casal é difícil, gente, porque, assim, eu fui morar com eles num apartamento minúsculo. Era um apartamento muito pequeno.
Além de que eu não tinha privacidade nenhuma porque eu dividia quarto com o filho deles, né? Então acabou que eu não tinha nem espaço nem liberdade, porque como eu não tinha a chave da casa, era como se eu fosse filha deles. E mesmo eles sendo mais novos que eu, era como se eu fosse filha deles, porque eu só podia sair junto com eles, eu só podia ir nos lugares que eles iam. Se eu queria sair, dar uma volta na rua, qualquer coisa mínima, básica que fosse, eu não tinha como ir, porque eu não tinha a chave da casa, ou eu tinha que ir rápido, voltar rápido enquanto eles ainda estivessem em casa. Foi bem desconfortável, assim. E a situação começou a ficar pior ainda, porque aí começou, né? Eu comecei a ouvir as discussões deles. Aí já, né, tinha aquela. Querendo ou não, tem uma invasão, né, de espaço de privacidade, porque, né, vivendo assim muito perto, muito próximo, muito junto, a convivência acabou ficando bem difícil, né, gente? A gente morava junto, trabalhava junto e as coisas começaram a desandar, assim, né? E aí eu comecei a dar jeito de procurar um lugar pra mim. Mas a minha intenção era apenas eu me mudar e continuar trabalhando com eles. Só que quando fez um mês, exatamente um mês que eu tava morando com eles, eu consegui me mudar, né? Achei, pedi ajuda para uma prima minha que morava lá também. Eu já conhecia mais as coisas e ela me ajudou a encontrar um lugar num bairro totalmente diferente, distante de onde eu tava morando. Porque eu tava morando no Rio Vermelho, se alguém aqui conhece a geografia de Florianópolis, o Rio Vermelho é um bairro no norte da ilha, e eu achei uma vaga em uma república no bairro Córrego Grande, que fica próximo à Universidade Federal de Santa Catarina. E já é um bairro mais central, assim, um bairro mais de universitários, o pessoal que estuda, mora por ali e tudo. Então eu consegui me mudar. E no dia que eu me mudei e falei pra eles, né, que eu tava me mudando, mas que eu ia continuar trabalhando com eles e tudo mais, eu acho que eles não gostaram, né, inclusive de eu ter avisado na hora que eu tava saindo de lá. E eles me dispensaram do trampo também. Aí o negócio ficou, né? Eu tive que dar jeito, conseguir outro emprego e tudo mais, mas deu tudo certo. No fim, eu consegui um emprego bem pertinho de onde eu morava, que era no shopping, e aí ficou tudo ok. E essa experiência morando na República, gente, foi muito louco, assim. Foi muito intenso, mas foi muito bom. Porque, assim, era uma república, né? Tinha estudantes, tinha gente que só trabalhava, tinha gente que nem estudava nem trabalhava, ficava só de boa. E tinha gente de todas as partes do Brasil, e inclusive de outros países também. Pude conhecer, conviver e descobrir histórias de vidas muito legais, muito incríveis, com pessoas muito legais. Conheci pessoas não tão legais assim. Aprendi muito sobre convivência, sobre como conviver em comunidade. Lá eu me senti muito mais acolhida e muito mais em casa, porque sentia que eram pessoas muito mais na mesma minha vibe, assim, todo mundo por um mesmo propósito, buscando qualidade de vida, morando naquele lugar porque era seu sonho, e então histórias de vida com propósitos parecidos, né? Todo mundo numa mesma egrégora de propósito de vida, assim. E isso era muito legal, mas também tinham coisas que eram muito desgastantes e irritantes na convivência, pessoas que não respeitavam o espaço do outro. Lá eu não conseguia nunca ficar sozinha, porque uma casa com quase 30 pessoas, eu não lembro se tinha em torno de 25 a 30 moradores naquela república. E eu dividia quarto, né? Era um quarto compartilhado com mais 3 meninas. Tinha momentos que eu ficava sozinha, porque tinha uma rotatividade de pessoas também. Tinha momentos que eu ficava sozinha no quarto, aí tinha momentos que o quarto enchia, ficavam todas as vagas preenchidas. Tinha vezes, assim, que eu ligava o meu ventilador na noite e colocava, tipo, que pegasse em mim e na outra menina que dormia, né, no mesmo quarto que eu. Aí, tipo, no meio da noite a menina ia lá e virava todo o ventilador só pra ela, assim, sendo que o ventilador era meu. E ela virava o ventilador que pegasse só nela, assim, eu acordava louca de calor, os mosquitos sugando todo o meu sangue.
Eu também fiquei sabendo de pessoas que abriam meu armário, mexiam no meu roupeiro, usavam meus perfumes, pegavam minhas coisas sem pedir, pegavam comida. Comida era assim, ó, comida era o que mais dava guerra nesse lugar, porque sempre tinha alguma treta por causa de comida, sempre tinha alguém que pegava a comida do outro, mexia na geladeira, mexia nos armários. E na minha situação era tudo meio que contado assim, porque eu comprava as coisas que dessem exatas para aquela semana para fazer minhas marmitas, para comer no serviço, né, para levar pro serviço, para comer no serviço, era tudo certinho. Teve um dia que eu sabia que eu tinha o último pedaço de frango e eu ia pegar aquele pedaço de frango para fazer a minha comida pra semana toda e não tinha mais, alguém tinha pego, depois descobriram, a menina lá tomou uma advertência, mas essas coisas assim. Gente, era muito louco, assim, porque às vezes estava tudo em paz e às vezes estava uma guerra, assim, tava uma zona de guerra aquele lugar. Mas tinham várias regras, assim, de convivência, sabe? Tipo, a questão de higiene, de manutenção da casa. Tinha uma tabela, assim, que aí todo mundo, quando tu fazia uma atividade da casa, tu ia lá e marcava na tabela. Então, tinha que limpar a horta, cuidar da horta, limpar a casa, tipo, hoje eu limpei a cozinha, hoje eu limpei a sala, essas coisas assim, né, banheiros, e todo mundo ajudava, né, tinha gente que sempre se esquivava, mas tinha gente que sempre ajudava, e, e conviver com muitas pessoas de muitas idades e mentalidades diferentes, isso foi muito bom, foi muito agregou muito, né, como pessoa, como ser humano. Conheci muitas pessoas muito legais mesmo, e que me acolheram, sabe, e eu me senti muito em casa morando nesse lugar. Mas também chegou uma hora que eu vi, que eu me dei conta que eu também, né, precisava sair dali para um canto mais meu, mesmo que fosse compartilhado com alguém, mas queria compartilhar com menos pessoas um pouco, né? Porque quase 30 pessoas estava ficando complicado também. Foi aí que eu fui alugar um apartamento, aí já em outro bairro também, na Lagoa da Conceição, com mais 3 amigos, eram um menino e 2 meninas. Uma delas é a ex-tutora do Snoopy, e ela é daqui da minha cidade também, a gente já se conhecia, foi eu que recebi ela, acolhi ela lá nesse lugar, nessa república. E os outros 2 eram meus colegas na mesma loja que eu trabalhava do shopping. Então a gente conseguiu um AP com 4 quartos, cada um ia ter o seu quarto, né, sua privacidade, íamos dividir o resto da casa. E só que na mesma semana que a gente se mudou, pra gente assim foi uma realização, pra todos nós foi uma realização, tanto de ir morar, né, no bairro que a gente mais queria, né, da ilha, quanto morar assim com amigos mesmo, sabe, que a gente se considerava muito amigos. Só que na mesma semana que a gente fez a nossa mudança, deu o lockdown da pandemia. Aí, tipo, tudo fechou, ninguém podia mais sair de casa. Se a gente ia no mercado, alguma coisa tinha que ser rápido, tinha que ser de máscara, e andava polícia na rua correndo a gente pra casa, e aquela loucura. E aí ficou aquela loucura. E vocês sabem como foi a pandemia, né, gente? A gente teve que ficar trancados dentro de casa, convivendo 24 horas com a família, ou com as pessoas que a gente morava. E isso foi muito desgastante, tava todo mundo com os nervos à flor da pele, tava todo mundo muito inseguro, não se sabia o que ia se suceder, o que ia acontecer daquela situação. Eu tava muito abalada, muito fragilizada, com saudade da minha família, não sabia se eu ia ter dinheiro para pagar aluguel, as coisas estavam muito confusas, e os meus amigos também, tava todo mundo assim com os nervos muito aflorados. E eu sou uma pessoa que eu gosto de respeito e de limites, né? Então acabava que a gente brigava muito, gente. A gente brigava muito, muito. Todo dia tinha uma briga, tinha um arranca-rabo, nem sempre comigo. Mas a maioria das brigas, sim, foi comigo. Porque eu pedia, né? Eu pedia para os meus amigos ajudarem, né, na limpeza, na manutenção da casa, para não ficar só para uma pessoa, por exemplo, né?
Ou a gente teve vezes assim, bem no início da pandemia, nós havíamos combinado de não levar ninguém para casa pelo risco de contaminação. E tinha galera, tinha gente que levava a gente para lá. E muitas outras coisas bobas, assim, coisas de discussões bobas do dia a dia que se tornavam uma grande explosão quando acontecia, porque como a gente estava trancado dentro da casa, tudo era muito mais intenso e a gente ficava muito estressados. Nós estávamos muito estressados e acabamos brigando muito. Desandou tudo também. Eu fui a primeira pessoa a sair desse apartamento. Eu não lembro quanto tempo, mais ou menos, nós moramos juntos, mas mais ou menos uns 3 ou 4 meses. Na República eu morei mais ou menos uns 4, 5 meses. E aí nesse apartamento com os meus amigos uns 3 ou 4 meses. Aí quando eu vi, assim, aí eu pensei, não, eu preciso achar outro lugar pra mim, né? Porque eu tava vendo, assim, que a gente ia brigar a ponto de ficar de mal. E eu não queria, né, que isso acontecesse. Então resolvi sair, achei um apartamento para dividir com a dona. Aí eu ia ter o meu próprio quarto também, mas aí a casa ia ser compartilhada, mas a menina ela vivia mais viajando, então eu ficava mais sozinha em casa. Era uma casa muito massa, muito gostosa, com uma vista massa e bem perto ali de onde eu morava também, bem central, né, no centro da Lagoa da Conceição. Só que essa menina, ela era de São Paulo e ela estava montando um negócio lá. Aí ela me avisou que eu ia ter que liberar o quarto porque a mãe dela estava vindo de São Paulo para ajudar ela nesse negócio que ela estava montando. Mas ela me disse, né, não tem pressa, né, vai procurando no teu tempo aí, não tem pressa e tudo mais. Quando tu sair, a mãe vem. Mas aí eu já fiquei com pressa, porque eu tenho, né, eu sou ansiosa. E aí eu já fui logo ver outro lugar pra mim. Achei outro lugar mais massa ainda, de frente pra Lagoa da Conceição, com a vista assim pra lagoa. E aí sim eu ia morar sozinha, né? Aí só eu consegui, né? Fiz a mudança e tudo mais. Aí foi uma época assim ótima também, porque eu morei sozinha. E aí, né, morei um tempão, morei mais ou menos 1 ano e meio sozinha. Depois disso, foi quando meu pai, ele esteve internado e foi bem na época que ele foi diagnosticado com esquizofrenia e eu simplesmente juntei tudo, minhas coisas e vim embora. Eu juntei, na verdade, eu juntei um pouco das minhas coisas e vim embora, porque o resto das minhas coisas ficou lá. Um pouco eu doei, outro pouco eu vendi e só vim, né? Aí estive aqui um tempo ajudando a cuidar do meu pai. Fiquei aqui na minha casa durante alguns meses, montei um negócio pra mim, aí fiquei trabalhando com massoterapia, fiquei trabalhando com doces artesanais também, que eu fazia doces saudáveis. E aí mais uma vez eu retomei contato com a ex-tutora do Snoopy, que nós havíamos nos afastado, retomamos o contato, voltamos à amizade e decidimos morar juntas. Aí daqui mesmo eu consegui o lugar, né, pra gente morar, pra gente dividir, era uma kitnet. Eu fechei o negócio, eu mandei o dinheiro, ela conseguiu se mudar. E aí daí uns 2, 3 dias foi quando eu fui e cheguei lá e a gente seguiu morando juntas. Dessa segunda vez que nós moramos juntas, a convivência foi melhor que da primeira? Foi. Porque isso foi uma coisa que foi nítida, a nossa mudança e o nosso amadurecimento com relação à convivência mesmo, sabe? Nós já tínhamos passado por muitas coisas, tanto juntas quanto separadas. Nós ficamos quase 2 anos assim sem nos falar e nós havíamos passado por muitas coisas, então a gente já tinha amadurecido, a gente já tinha mudado muito, né, como pessoa. E já tivemos uma convivência melhor do que da primeira vez. Só que mais uma vez, né, gente, as coisas começaram a desandar. E pra não perder a amizade, eu sugeri pra ela da gente se separar e cada uma pro seu lado, pra gente não ficar de mal. Aí eu sugeri, né, pra ela, perguntei pra ela se ela queria ficar lá na casa onde eu tava, na casa onde a gente tava, na kitnet. Era uma kitnet, né, onde a gente tava e ela me disse que ela não ia conseguir ficar, porque não ia conseguir, né, arcar com aquele aluguel
sozinha, ela ia ter que se mudar para um lugar mais em conta, e aí eu fiquei. Ela saiu e eu fiquei. Aí foi aí que eu fiquei morando com o Snoopy já, que ele ficou comigo. E aí, gente, aconteceu assim, ó, a gente morou, eu e o Snoopy juntos durante bastante tempo, durante alguns meses, e mais uma vez foi uma ótima experiência. Foi aí que eu me dei conta que a minha moradia ideal é sozinha. Eu preciso do meu espaço, eu tenho as minhas manias. Sei que não sou uma pessoa fácil de conviver, mas também sei das minhas qualidades e sei do meu esforço, né, para tentar manter uma convivência em paz, tranquila. Só que é assim, né, gente? Cada pessoa tá no seu tempo, cada pessoa tá no seu tempo de evolução, de amadurecimento. Então não adianta eu querer cobrar, né, atitudes que eu teria se eu fosse aquela pessoa, né? A gente tem que saber esses limites, assim. Cada pessoa, ela tá no seu tempo. Então isso eu pude perceber, assim, ó. De todos os lugares que eu passei, sempre aprendi coisas com as pessoas, aprendi muito, aprendi sobre convivência, né, como viver em comunidade, como respeitar limites, respeitar os espaços das pessoas. E só que tem coisas assim da própria convivência que vão desgastando as relações. E eu pude me encontrar melhor morando sozinha, porque sozinha eu tenho o meu tempo, eu faço as coisas no meu tempo, eu faço as coisas do jeito que eu quero, eu mantenho a casa do jeito que eu quero, sem precisar dar satisfação para ninguém, fazer as minhas coisas sem dar satisfação para ninguém, estar no meu silêncio, estar na minha solitude, para mim é tudo de bom, eu amo isso. E depois disso, né, que teve aquele tananã, que vocês sabem, aquele relacionamento que eu passei, que eu nem vou comentar sobre isso aqui no vídeo, mas para resumir, foi péssimo. Foi péssima a experiência, foi um inferno, para resumir em uma palavra, um inferno. E eu acabei voltando para minha casa, que assim, gente, eu sou muito grata a Deus e ao meu pai por eu ter a minha casa, sabe? Porque tipo assim, ó, se tudo der errado, eu tenho pra onde voltar, sabe? Eu tenho a minha casa. Então isso me deixa muito segura, sabe? Cada vez que eu vou dar um passo ao desconhecido, eu sei que se tudo der errado, eu tenho a minha casa pra voltar. E isso é muito bom, né? E então agora já faz, né, mais de um ano que estou morando aqui na minha casa novamente, no meu cantinho. Venho cuidando dela, venho, né, deixando do jeitinho que eu gosto. Tenho muitas coisas pra arrumar ainda, mas aos poucos eu vou conseguindo arrumar. Mas a questão nem é essa, a questão é passar pra vocês tudo que eu realmente aprendi, né, passando por essas experiências, convivendo com pessoas diferentes, em moradias diferentes. Morei com um casal, morei numa república com quase 30 pessoas de todas as partes do país, e essas muitas mentalidades diferentes, porém muito parecidas também, porque a maioria das pessoas por um propósito, sabe? Pessoas que me acolheram, que cuidaram de mim quando eu estive doente, coisas assim que muita gente diz assim, quando tu vai morar numa cidade estranha, se tu ficar doente, ninguém vai cuidar de ti. Vai, porque nesse lugar que eu morei, fiz amizades assim, muito, muito, muito importantes pra mim, sabe? E isso foi muito bom, foi um crescimento pessoal muito bom. Aprender, sabe? Aprender muitas coisas, aprender realmente sobre a convivência, o dia a dia com outras pessoas e saber respeitar todo mundo. Isso é ótimo, isso é incrível, todo mundo deveria passar por essa experiência. E hoje, estando aqui na minha casa, novamente, no meu lar, aqui é o meu porto seguro, né, gente? É onde eu me sinto segura, é onde eu me sinto, né? Aqui eu tô em casa.
Apesar de eu não me identificar mais com esse lugar, com essa cidade, com a mentalidade das pessoas que moram aqui, é a minha casa, né? E eu sou muito grata por eu ter a minha casa, porque, né, sempre pude voltar, sempre tive para onde voltar quando precisei. E não sei, né, por quanto tempo mais irei estar aqui, ou se daqui a algum tempo vou estar em outro lugar. Isso só Deus que sabe, só o universo que sabe, as coisas vão ir se encaminhando. Mas de tudo assim que eu aprendi muito sobre convivência, sobre respeito, sobre limites, sobre impor limites também. Principalmente o autoconhecimento é a coisa mais importante, porque tanto convivendo com outras pessoas quanto vivendo sozinha, eu aprendi muito sobre mim, eu pude me conhecer, né? Eu pude me conhecer, saber das coisas que eu gosto, saber das coisas que eu não gosto, saber até onde uma pessoa pode chegar comigo ou até onde não, e saber me impor e me posicionar também, porque isso também é necessário na convivência, né, com outras pessoas. Então, gente, esse foi o meu relato, essa foi a minha experiência. Se vocês gostaram, se vocês já coisas parecidas, deixem um comentário aqui pra mim, deixem o like pra fortalecer o vídeo. Gratidão por me assistirem até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.